isso e isso também, aí esse também dá e vai indo, né? Muito bom. Bom, quando eu penso em falar alguma coisa, e eu pensei muito essa semana, a palavra que veio na minha cabeça foi prática. Então, tem que ser prático, tá? Vou ler alguns textos, mas eu quero começar lendo só um versículo agora, que é o Salmo 67:1, que diz assim: que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre todas as nações. Ok? Todo mundo entendeu o versículo? Li bonitinho? É a bênção. Muito bem, é a bênção. Muito bem. Então, eu gostaria que todo mundo falasse rapidamente, tá? É assim, eu pouco conheço a vida de todo mundo. O que mais me conhece é que eu vi, né? Então, eu quero que fale assim, por exemplo, vou começar. Oi, eu sou Maite, tudo bem? Ultimamente, hoje, eu sou enfermeira, atuo no INCOR, com pacientes cardíacos e pneumopatas, que precisam de transplantes de pulmão e coração. Sou casada com Vinícius e só. Essa é a minha vida de hoje, tá? É bem resumidamente o que você faz hoje. E eu só faço isso mesmo. E Nossa, só durmo algumas vezes. Tá bom? Começando da sua direita. Vai lá, Ray! Você É o rei. O senhor Rafael, sou solteiro e vem do computador. Que homem! Tô Que homem, gente! Ele veio de computador. Sou o Lucas. Legal. Faz tudo. Estuda o quê? Educação física. Educação física. Beleza. Sou Diego, sou projetista, trabalho em empresa de vidro e vidraçamento. Fiz vidro por marketing. Ô, louco. Nossa! E eu estou fazendo curso de teologia à distância. Pati. E você namora? Eu namoro essa menina. Oi, eu sou a Bruna. Oi, Bruna. Oi, gente. Eu tenho 23 anos. Eu sou pedagoga e que lindo falar isso. Porque eu acabei de me formar. Nossa, parece que eu tô falando com pessoas estranhas. Eu falei o nome da câmera. E eu também. Eu perdi o dois, mano. Lembrei do Big Brother. Tá, parei. Eu tô fazendo pós de psicopedagogia clínica institucional e no momento eu estou dando aulas particulares. É tão louco, hein? Psicopatia. Eita. E vou na igreja. Ai, que bom. Sou a Rebeca, sou uma fase pedagoga, em nome de Jesus. Trabalho para a Juventude da IPEI do Brasil como primeira secretária dos jovens. Nojenta. Namoro o Peter. Namoro o Pedro, seminarista, lindo. Já é pastor. E acho que é isso, né, Tê? Foi isso aí que você falou, né? Isso aí. Tenho 20. Tenho 25 anos. Vamos entregar as idades. Meu nome é uma novidade, né? É mesmo? Meu nome é Kellen. Não, ela é capsutas. Eu tenho 29 anos, sou pedagoga e professora de Libras. Já? Dá um curso pra nós. Libras? Dá um curso. Eu agora estou no fundamental. Enquanto você não vai. Estou dando aula para o terceiro ano. Estou tendo um desafio. Eu lembro E estou fazendo um monte de curso. Vários, milhares. E estou noiva. Tá registrado. Estou fazendo curso já. Eu sou Valeu, Regi. Eu trabalho de criança. Tá olhando pra cá? Oi, eu sou o Reginaldo, o Regis. Eu sou dublador. Eu sou noivo dessa pessoa aqui há 2 anos. Eu faço curso, é isso aí, meu. Só Você dublo. tá limpa todo dia. Tô limpo há 33 anos. Ó. Qual foi sua última dublagem? Ixi, ó. Ponte dos Espinhos. Do filme? Quando as duas Não, fiz muita coisa. Como eu conheci sua mãe? Dublou Tá um na escola do ETzinho. primeiro do cinema.
É meu, é do meu Qual? filme pra Primeiro cinema, pro chamando cinema. Cantando A gente de fez Galo. foi Qual? no cinema. Cantando de Galo. Filme? É, Qual filme? nós vamos assistir hoje. Canta de Galo. É o nome do filme? A gente vai assistir o filme Tá do ligado? E Do fez meu uma filme. tatuagem. Qual? Canta de Galo. Fiz uma tatuagem, Do gente. Aslan, é Do muito bonito. Aslan. Obrigado. Pastor Gilberto. Foi pra você. Mostra pra sua mãe. O destaque do grupo agora. Já. Olha, que nem na entrevista. Meu nome é João Vitor, tenho 17 anos, só estudo no momento. Eu tô no terceiro ano do ensino médio, eu tô acabando, eu preciso arrumar um emprego pra... Nunca repetir, né? E eu tô no último ano, eu tô à procura de um emprego novo aí pra eu poder pagar minha faculdade. É paciente, porém esquecido. Paciente. Mas essa é uma qualidade. Tá solteiro ou tá namorando? Vocês estão principicando, né? Eu tô solteiro. Por quê? Por quê? Porque eu resolvi. esperar. Aê! Falando seu tempo. É mentira! Brincadeira, é verdade. Esperar até o Posso aí, se quem tem um emprego de jovem aprendiz. merchandising. Vai passar na Globo, né? O bagulho vai viralizar na internet esse vídeo. Não, você que falou. Então é isso aí. Nossa, Felipe está trabalhando hoje. Tá descobrindo meu nome Fala hoje. essa né? vida toda. Que vida? Não tem vida. Acho que tem alguém que tá aí. Você não tem namorada, não? Não, terminou. Ele escolheu esperar. Você é formado? Sou formado em... Arte cênica. Eu sou formado Então eu sou. Arte cínicas, tá ligado? em finanças. Sério? Oh, legal. É mesmo, você é formado? É É mesmo? Você tem escolaridade? O mais prático de todos. É que todo mundo já conhece o Ray. Todos morram. Faltou a frase. E só falta ele falar, espero que vocês morram. Eu sou a Flávia, tenho 32 anos, sou fisioterapeuta, fiz pós em gerontologia, amo trabalhar com idoso De e velho. sou noiva nesse garoto. Esse garbo. Esse garoto. Essa pessoa garbosa. Cursos, tudo quanto é lado. Atualmente eu sou contabilista. Tenho 25 anos, noivo da Flávia. Contabilista, amigo de todos pilota vocês. avião. Ai, Eita, coisa linda. Sou Paulo, tenho 30 anos, terminando engenharia e trabalho na Samsung. Eu sou o Vinícius, tenho 23. 23, né? E trabalho com inteligência de negócio. Acabou. Você devia ter falado, eu sou Vinícius e trabalho com AI. Bom, só que Muito bem. Vamos lá, agora eu vou ler o Salmo 66, do 16 ao 20, tá? Diz assim. Alguém vai abrir, não? Sim? Não? Tá bom, tudo bem. Venham e ouçam, todos vocês que temem a Deus. Vou contar-lhes o que ele fez por mim. A ele clamei com lábios, com língua o exaltei. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que eu lhe dirigi. Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem se afastou de mim o seu amor. Então ele começa falando, o autor aqui está falando assim: venham e ouçam todos vocês que temem a Deus. Então a primeira palavrinha que eu quero puxar aqui é o temer a Deus. Então todos vocês que temem a Deus, ouçam aquilo que eu estou falando. Que eu vou contar o que ele fez para mim. Eu clamei com os meus lábios e com a língua exaltei ao Senhor. Daí ele fala, se acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Eu fui procurar o que é acalentar. Fala assim, tomar nos braços, dar incentivo, alimentar. Então, pensando no pecado, ele falou, né? Se eu acalentasse o pecado. O acalentar é você cultivar ele no seu coração, né, professor? Mas passa assim. Vamos pensar em nós. Como eu falei que eu quero ver prático.
Qual o pecado? Isso olhando para nós, tá? Não olhe para o seu irmão que você conhece o pecado dele, olhe para você. Qual o pecado na sua vida hoje que você está cuidando e criando como um filhinho? Todo mundo pensa. Não é para falar nada. Brincadeira. Ó, pegou. Então, nas nossas vidas, todos nós temos defeitos, claro. Mas existem momentos em que o defeito na minha vida eu consigo consertar ele. Eu errei uma vez, peço perdão ao Senhor, bola para frente e não erro mais. Mas eu acredito aqui que todos vocês têm um pecado que ele é o seu amiguinho fiel. Né, que você sempre cai nele, vai e volta, Senhor me perdoe, de novo, pum, ele aparece de novo. E daí você se arrepende, daí a sua vida vai continuando e ele aparece de novo, e de novo, pum. Então, pensem nisso. Então ele fala aqui, se eu acalentar, se eu cuidar deste pecado, se eu fazer cultivar esse pecado na minha vida, o Senhor não vai me ouvir. Então, o primeiro passo de prática. Vocês se conhecem, cada um se conhece. O que eu posso fazer como prática hoje para este pecado sair definitivamente da minha vida? E quando a gente fala de prática, todos aqui somos maduros, certo? Lá no meu serviço, eu trabalho com pacientes que fazem transplante. Todo paciente que faz transplante cardíaco ou pulmonar, depois que ele recebe o órgão novo, ele tem que viver numa redoma de vidro. Por quê? O órgão transplantado nunca vai ser da pessoa. O organismo sempre vai tentar mandar o órgão embora. Então ele vai tomar muitos medicamentos que deixam ele totalmente imunossuprimido para esse órgão não ser rejeitado. Só que antes do paciente transplantar, ou você está precisando de um pulmão, ele não vai pensar nisso. Será que depois da minha vida que eu transplantar o pulmão eu vou querer viver desse jeito? Não, ele está precisando de ar. Então, me dá o órgão agora, né? E ele topa fazer qualquer negócio para resolver a vida dele. Só que depois que os pacientes transplantam, entra o papel aqui da enfermeira, que chega nos pacientes e fala assim, então vamos conversar agora, como tem que ser a sua vida? E muitos pacientes que transplantam lá comigo são jovens. Então, para eu chegar com um jovem e falar assim, olha, meu querido, agora você vai ter que viver numa redoma de vidro. Você não vai poder ficar indo em festas. Por quê? Porque tem muita gente, é um lugar de aglomeração de pessoas. Você não pode ir mais. Você não pode comer comida de fora, você tem que comer só comida preparada na sua casa e assim, assim, assim. Você não pode beijar qualquer menina. Quando você for beijar uma menina, você vai ter que meio que saber o histórico dela, porque senão você vai estar se matando. Então, depois que o paciente transplanta, que o problema dele já está ok, que cai a ficha e ele fala, que droga, né? E agora? E muitos não seguem e acabam voltando de 2 a 3 vezes comigo e morrem de outras doenças que eles contraíram. Que pode ser um vírus respiratório, pode ser uma gripe, não é nem nada tão grave. Por quê? Porque o paciente não estava maduro o suficiente para receber aquilo. Fiquei pensando nisso, nós hoje cristãos. Deus mandou Jesus Cristo, seu único e verdadeiro Filho, para morrer por nós. Um dia, cada um que sabe da sua história com Deus, mas aceitou a Cristo como seu único e verdadeiro Salvador. Legal, tô salvo, vida eterna, para sempre, salvação não se perde, ok? Mas o que você faz com a sua vida depois? A gente conhece aqui muitas pessoas que proclamaram com seus lábios que eram salvas e hoje vivem uma vida que, e aí, né, meu, acorda, mas não vive vida nenhuma. Mas nós mesmos, voltamos em nós, por que eu continuo fazendo coisas erradas, que Deus sabe que é errado, eu sei que é errado, e eu continuo lá, sempre fazendo a coisa errada. Então, pensando na prática, o que eu posso fazer para melhorar isso? Nesse salmo ele fala, se eu acalentasse o meu pecado no coração, o Senhor não me ouviria, mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que eu lhe dirigi.
Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração e nem se afastou de mim o meu amor. Em Marcos 7, de 21 a 23, diz assim: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, que é ser imoral, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Muito bem. Lá Adão e Eva, voltemos lá para o jardim do Éden. Quando Deus mandou para o homem, ó, você pode comer de todas essas coisas aqui, menos da árvore do bem e do mal. Lá, através da serpente, a serpente falou com a Eva falou com Adão, pecaram. Quando eles pecaram, o mal entrou no mundo e o homem se tornou pecador. Nós totalmente afastados de Deus. E aqui fala que do coração do homem vêm as coisas más. Então, nós, hoje aqui, somos homens e mulheres. Então, do nosso coração vêm as coisas más. Nós podemos ter sido salvos por Cristo, sim. Mas a nossa natureza pecaminosa, e Paulo fala muito sobre isso, ainda vive. E é nela que eu tenho que ter total domínio. Para quê? Para que Cristo brilhe e não a minha natureza. Porque do meu coração ainda saem coisas ruins. Às vezes coisinhas pequenas, às vezes falar mal de uma outra pessoa, como a gente estava comentando, vamos parar de falar, porque senão a gente vai começar a pecar. Mesmo que seja uma coisa assim que a gente acha meio ridículo, né, meu, poxa, né, para. Não é nem pensando nisso, mas assim, eu nem tô falando mal, eu tô falando a verdade, o que é óbvio. Mas não, é errado. É errado. E o meu coração, ele caminha pro mal. É muito legal você humilhar o outro e falar assim, não, o jeito que eu penso é o melhor. Nesse caso, esquece, mas em outras coisas, né? Daí já teve um acampamento que o tema foi Romanos 12, 1 e 2, que fala, vou lembrar para nós. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quero lembrar o que é sacrifício. Quando Abraão teve que levar o seu filho em sacrifício, Isaac, a história conta que não foi assim, Abraão, me dê o seu filhinho, vamos lá sacrificá-lo. Ele sentiu angústia no seu coração, a história conta. Claro que ele confiava que Deus ia ressuscitar o filho dele. Então ele foi mais confiante, diz o texto bíblico. Mas é claro que matar o seu filho não era algo fácil. E o sacrifício é isso. O sacrifício é deixar morrer. O sacrifício é você se abster disso. De você falar assim, olha, por mais que isso hoje me dê prazer e seja algo bom, se não for bom aos olhos de Deus, eu jogo fora. Tá bom? Continuando. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, não se amoldem. O nosso mundo hoje é o mundo em que vivemos. A gente não vive numa redoma de vidro, num mundo cristão gostoso. Quando eu fazia lá o PV, adorava morar lá. Por quê? Porque eu morava num sítio onde todo mundo lá era crente e era maravilhoso. Mas não, daí você tem que vir para cá, você pega um cobrador de ônibus que não é muito agradável, daí você já tem vontade de mandar ele para casa, né? O trânsito é um horror, né, amor? Pessoas que fazem mil coisas contra você, né? Mas a gente não pode se amoldar. Por quê? Porque a gente foi salvo por Cristo. E transformados pela renovação da nossa mente. Renovação, eu entendo que é algo cíclico, contínuo. Então, assim, não é porque eu me converti aqui, que vai ficar aqui. E o cristão, muitas vezes, tem, sim, seus altos e baixos. Só que a minha mente tem que estar sempre... Por isso que a gente se reúne, lê a Bíblia, ora a Deus, para a gente estar sempre... Vamos lá, você caiu, mas levanta e vamos, levanta e vai. Tá bom? Para comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sempre lembrando que o nosso Deus, ele é muito mais poderoso e grandioso do que isso que nós temos aqui na Terra.
De sexta-feira a gente tem encontros aqui em casa, mas o objetivo é sempre convidar pessoas não cristãs. Então tem 4 casais cristãos, que vocês não conhecem, mas a gente só convida gente que não é cristã aqui para casa. E uma vez o rapaz que estava trazendo o estudo falou assim, eu estava lendo sobre vários textos onde Deus falava com as pessoas. E nesse estudo não tinha ninguém não cristão. E então, que fala, né? E Deus falou com fulano, tal. E Deus mostrou para fulano, tal. E ele estava falando, daí a gente tem a liberdade de falar, como vocês têm. Se alguém quiser levantar a mão e falar, pode falar também. Eu levantei a mão e falei assim, eu morro de inveja dessa época. Porque hoje aqui, Deus está presente porque eu creio, mas eu não vejo ele, olho no olho, né? Claro que ele faz coisas maravilhosas na minha vida, não é isso que eu estou falando, mas eu não ouço a voz dele, ele não é tateado. Então, às vezes, a gente acaba se esquecendo que ele existe, vivendo uma vida que deixa Deus à parte. E daí, assim, quando eu preciso, ou chegar no domingo, ou acontece alguma coisa na minha vida, eu me agarro a Deus de novo. Mas, assim, é a minha vida sozinha e, Deus existe. Vamos com Deus, vamos com Deus. De repente eu vou esquecendo. Tem meu maridão, aqui minha casinha, e nós estamos bem, não temos nenhum problema. E, faz 3 dias, 4 dias que a gente não lê a Bíblia nem ora. E Deus, passou 4 dias na minha vida, não é? E é uma coisa que a gente se cobra. Muito bem, continuando. Provérbios 4:23 fala: acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Então, guardemos o nosso coração, pois depende toda a nossa vida. Estou lendo esse livro aqui com o Vini, é do Adalto Lourenço, Gênesis 1 e 2. A gente só leu o primeiro ponto até agora, mas só o primeiro me trouxe uma coisa fantástica. Ele está falando da cronologia. Então ele queria contar em que ano que o Templo de Salomão, né, amor? Você lembra? Eu esqueci. O Templo de Salomão foi feito, né? Então ele está explicando, ele vai mostrando na Bíblia, que pela cronologia dá para você saber. Só que você vai por um texto de Paulo aqui que ele traz, e por um texto que você vai contando, viveu tantos anos, dá uma diferença de 93 anos, de um texto para o outro. Daí você fala, poxa, a Bíblia está sendo controversa, aqui fala que dá 400 e tantos anos, aqui está falando que dá 493 anos. É um exemplo que eu não lembro o número, tá? Daí, ele traz esse versículo. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. O livro de Juízes mostra o povo de Israel quando ele teve que ter juízes. Então, aparecia um juiz, levava o povo para perto de Deus. O povo lá ficava firme perto de Deus. De repente, no final sempre da história dos juízes, o texto traz: e o povo se esqueceu do Senhor e fez o que era mal aos seus próprios olhos. Daí, vai entrar outro juiz, eles falaram assim, e passava-se 3, 4, 5 anos. E daí chegava outros juízes. Daí o povo voltou para Deus, daí passou um tempo e o povo se esqueceu. Nananana. Se você somar todos esses anos que o povo se esqueceu de Deus e fez o que é mal aos seus próprios olhos, dá exatamente os 93 anos de diferença entre um ou outro. Então, o que este autor traz, que é um estudioso da Bíblia, que eu confio, né? Mas o que ele traz? Ele fala assim, olha, o ano foi dado esta data, e isso está certo. Por que Paulo, no texto que ele fala, depois se vocês quiserem ler, vocês fiquem à vontade, fala esta? Porque guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E tem aquele texto, ensina-nos a contar os nossos próprios dias para que alcancemos o coração sábio. Paulo disse. Então, os dias em que o povo de Israel não andou com Deus, não foi contado por Paulo. Por isso que dá essa diferença de 93 anos. Então, vejam só, Paulo, no estudo da história de Israel, a época em que o povo não andava com Deus, Paulo não contou. Como história vivida.
ou seja, foi apagado. Então, pensando em nossas vidas, quantas das nossas vidas a gente vive sem Deus? Se Deus fosse passar um filminho das nossas vidas, seria um curta-metragem, a nossa vida com Deus, hein? Ou um longa-metragem, né? Então, assim, como que a gente está vivendo? Tá bom? É o Salmo 90:12, eu tinha anotado aqui, ó. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos sabedoria. Tá nessa versão. E para terminar, eu quero ler Filipenses 2, de 12 ao 16. Eu amo esse texto. Ele diz assim, ó, esse é Paulo falando. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, no qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Então, no comecinho do 12, ele fala, ponham em ação a salvação de vocês. Ação, senhor Reginaldo, que trabalha com filmes. Pôr em ação é um negócio de começar. O cara fala ação e você não começa a ler o texto, ele te mata. Então, o que Deus está falando das nossas vidas? Vamos pôr em ação. Jesus daqui a pouco volta. Eu não sei que tempo que é, porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Mas se eu morrer, ou eu morro ou ele volta antes. E o que ele vai falar de mim? Né? Vamos pôr em ação. O tempo passa muito rápido. Com temor e tremor. Nós temos que ter um certo respeito ao Senhor. Deus hoje ficou muito chaveirinho, né? Eu amo Deus. Põe lá o santinho na carteira, né? Ou no chaveirinho do carro e tudo. Ai, meu Deus está comigo. Mas Deus é Deus. Tem que pôr Deus no lugar dele no nosso coração. E a gente agir com temor e tremor, né? Ele está aqui. E pior, ele está dentro da tua cabeça. Ele sabe o que está passando na sua cabeça. Fechei. O que eu fechei? Calma que eu acho. Aqui. Façam tudo sem queixas e discussões para que venham se tornar puros e irrepreensíveis. Se alguém aqui conseguir se tornar puro e irrepreensível, eu sou fã. É difícil. A gente erra muito. Mas isso tem que ser a nossa tentativa, pelo menos, né? Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Que o mundo está ruim, isso desde o tempo da Bíblia. O mundo não está ruim hoje. Desde aquele tempo, as pessoas tinham que viver uma vida diferente. Então, não é desculpa. Então, ele fala, retendo firmemente a palavra da vida. Eu preciso ler esse livro para saber o que ele diz, para eu poder reter. Se eu só deixar a Bíblia guardada, muito aqui eu vou perder. Tem histórias fantásticas na Bíblia. E o mais fantástico da Bíblia é que nem, por exemplo, Davi. Davi foi conhecido como homem segundo o coração de Deus. O cara foi assassino e adúltero. E o homem ainda foi conhecido como como eu falei? Homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus. Eu tenho chance. Né? Eu ainda não cometi isso. Mas por quê? A misericórdia do Senhor. Abraão também, acho que Abraão matou. Foi. Eu esqueci, tô confundindo as histórias. Tô confundindo, né? Mas esse povo errou também. Aí eu preciso lembrar, esse povo errou também. Mas esse povo foi reconhecido pelo Senhor. Moisés matou e enterrou lá. É mesmo, Moisés foi. Moisés, o bom PCC. Ai. E daí, gente, uma coisa que eu quero chamar a atenção para nós é que aqui a gente tem que agir como crentes, pessoas cristãs maduras.
Porque assim, tem, muitas vezes eu sei que eu estou errada em praticar tal coisa. Daí eu, para dar o jeitinho brasileiro da Maitê, eu falo assim, bom, já que eu estou em pecado, então não levando com a barriga, né? Então não vou na igreja hoje, eu estou em pecado mesmo, Deus vai receber a minha oração? Não, né? Ou, não vou nem orar, estou com vergonha de orar. Então assim, para eu não dar as caras para com Deus, eu me afasto. Que Adão e Eva fugiram. Isso é uma atitude, é uma coisa que o homem faz. Ele se retrai, mas com medo de dar as caras. Por exemplo, eu tenho que pedir perdão para a Bruna por alguma coisa que eu tenha feito. É muito mais fácil eu me afastar e nunca mais ver ela, e daí na minha cabeça aquilo vai se esquecendo. Pronto, pum, esqueci. Mas eu nunca fui lá e pedi perdão para a Bruna. Mas eu estou tranquila. Não, eu preciso... Senhor, estou errando assim, assim, assim. Tem misericórdia da minha vida. Jesus está voltando. Eu vou ter uma entrevista perante Deus, onde ele vai falar assim, olha, eu te dei para fazer isso. O que você fez com a sua vida? Como a parábola dos talentos. Teve o que ganhou 5, ganhou mais 5, muito bom, servo bom e fiel. Ganhou 3, ganhou mais 3, muito bom, servo bom e fiel. O que ganhou 1 fez o quê? Escondeu. E ficou tudo bem? Meu, o que você fez? Acorda! E ele levou uma bronca, né? Eu parafraseando o que aconteceu na história dos talentos. Deus vai cobrar da gente. E esse mundo não acaba aqui. Já Jesus volta, hoje ele morre. Nem que demorar uns 60 anos, que daqui 60 anos eu tô morta. E aí, o que eu fiz com a minha vida? Então, eu queria hoje pensar nisso, prática. Porque eu não li nenhum texto novo. Não li nada que vocês nunca tenham ouvido. Não. Tem histórias aqui que a gente pouco lê e deveria ler mais. Só que eu quis hoje trazer à memória aquilo que a gente já tem de certeza e confiança e pôr em prática na nossa vida. Para a gente melhorar cada vez mais e sermos vistos pelo Senhor como homens e mulheres segundo o coração dele, como servos fiéis a ele. Não precisa fazer grandes coisas, ser ilustre, uma pessoa que brilha assim, tem que brilhar, mas uma pessoa que, eu estou falando assim de ser famoso. Não, se você já fizer aquilo que Deus colocou para você fazer, isso já é excelente. Né, que é viver uma vida segundo o que Deus quer. Tá bom? Então, para terminar, eu queria que vocês podem ficar em duplas ou trios ou quem que você quiser, ou se você não quiser contar para ninguém, você pode fazer sozinho. Eu gostaria que você contasse para alguém, porque às vezes você verbalizando, isso se torna mais vivo. E você contasse, olha, tô com um problema nisso, não precisa dar detalhes se o negócio for grave, você matou alguém, fala assim, comete um errinho ali, esconde um corpinho, não, mentira. Ora por mim porque eu preciso melhorar nessa área. E que Deus tenha misericórdia na minha vida para que eu possa melhorar nessa área assim, assim, assim. Tá bom? E assim, com essa pessoa que você falar, que vocês se comprometam, nós nos comprometamos, claro, a orar por isso um pouquinho, né, na semana. E eu acho que assim a gente cresce. Porque quando a gente guarda tudo no nosso coração, às vezes o nosso pensamento é tão ruim que faz esquecer. Por isso que muitas vezes a gente ora e fala assim, Senhor, me perdoa por pecados que às vezes eu nem lembro que cometi. Mas eu tenho certeza que eu cometi. Na minha conduta no dia a dia, onde eu nem estava prestando atenção. Mas que a gente possa ser melhor. Ok? Daí, aqui em casa, eu gostaria de fazer 5